Ô, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meu povo. Vamos chegando. 4/7 hoje, da série de 7 lives. Hoje é a 4ª. Chamados à excelência, um propósito que está queimando no nosso coração. Bora, vamos entrando, vem comigo. Tem essa de que é sábado não. Vamos chegando. Ô, glória a Deus, que alegria, seja bem-vindo. Vai adorando ao Senhor aí. Ô, glória a Deus. Vamos lá, gente, na barra de rolagem pra gente ganhar tempo. Pega lá na asa deltazinha e envia para mais 3 pessoas essa live. Compartilha. Sábado, às vezes, o pessoal se distrai. Família vem visitar. Vamos lá, vamos ajudar o pessoal a acertar o alvo do propósito. Clica lá na barra de rolagem e compartilha essa live com mais 3 pessoas. Para que elas também possam ser atingidas por aquilo que Deus está derramando sobre a nossa vida nessa tarde. Manda lá, uma em nome do Pai, uma em nome do Filho e uma em nome do Espírito Santo. E a gente segue adorando. Oh, aleluia! Aleluia! Aonde você estiver, comece a declarar isso. Minha vida eu dou. Oh, glória! Aleluia! Mais do que uma tarde, mais do que uma tela de celular, o Senhor, Ele quer que nós venhamos desfrutar de um ambiente que favoreça a nossa compreensão, que quebrante o nosso espírito, que nos conduza a uma adoração verdadeira e a um aprendizado eficaz. Vai adorando a Ele aí. Se renda. Oh, maravilha. Vamos lá, gente. Já mandou? 3 pessoas? Clicou na asa delta, enviou? Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho e outra em nome do Espírito Santo. Envia para 3 aí agora. Sobe aí as nossas hashtags, que eu quero ver se você está submerso com a gente dentro do que Deus está nos propondo. Quais são as nossas tags? Vamos lá. Quais são as hashtags do movimento Chamados à Excelência? Essa aí tá bombada. Inconstância nunca mais. Oh, glória a Deus. Vai lá, mais uma. Sobe mais uma. Vamos chegando. Oh, aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Rendidos, rendidos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga, eu sou teu, eu sou tua. Isso, foco até o fim. Oh, glória a Deus. Vai convidando, vai chamando, vai começar, vambora. Maravilha, sejam bem-vindos. Vocês estão, ó, de parabéns, hein? 4/7. E não estão vacilando, parabéns, parabéns. Oh, glória a Deus. Senhor. Isso, oh glória a Deus. Todo mundo ouvindo o som legal? Tá tranquilo aí? Vou desativar então os comentários pra gente começar, tá bom? Só confirma pra mim, conexão hoje tá melhor? Tá legal? Isso, me corrigiu. É 5/7, meu Deus, até eu tô espantada. Maravilha! Parabéns, 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 nós estamos vencendo, estamos rompendo. Deixe-me orar pela sua vida para que nós venhamos começar. Seja bem-vindo, se hoje você está entrando pela primeira vez, nós estamos num movimento Chamados à Excelência, que começou no dia 24 de novembro e nessa série de lives vai até o dia 30 de novembro. Porém, nós vamos acompanhar tudo que está para acontecer até o dia 8 de dezembro. É um movimento, só está começando e é por isso que a gente está pedindo você para ser, constante no acompanhamento das tarefas que sempre ficam disponíveis depois da aula lá no nosso grupo de WhatsApp, também no nosso grupo de Telegram. Camila, como é que eu faço para acessar as tarefas do dia? Você clica lá onde fica a foto, no link, na descrição do WhatsApp, e aí vai estar lá o link para você baixar
e cumprir as tarefas, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Se você ainda não está conosco em nenhum grupo, nem Telegram, nem WhatsApp, fica com a gente até o final, mas você já sabe, é só entrar no www.chamadosaexcelência.com.br e se inscreve. De 24 de novembro a 30 de dezembro, nós estamos dando sequência a uma série de 7 lives, e eu falei 4, mas me ajudaram aqui. Hoje é a quinta live dessa série de 7, que vai até o dia 30. E essas últimas 3, eu não sei se é Deus honrando o nosso esforço, a nossa fidelidade, o nosso empenho, mas Deus me deu algumas estratégias e uma porção sensacional, uma porção dobrada da sua palavra. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante. Nós estamos aí construindo uma espinha dorsal sobre o desenvolvimento de uma chamada, né? Nós começamos falando de como se inicia, como se mantém. Ontem falamos de como se desenvolve e hoje, nós vamos tratar como se mantém uma chamada. Como é que se desenvolve a manutenção de uma chamada. E nós vamos abordar 3 pontos incríveis. E eu quero que você já vai anotando o título aí sobre a manutenção de uma chamada, é o que nós vamos falar hoje. Se você está com a Bíblia perto de você, com o aplicativo perto, se não, você ouve bem e depois anota direitinho aí. Trouxe seu bloco, sua caneta, seu papel? Daniel é a referência de hoje. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos meditar em alguns versículos da palavra de Deus, a começar pelo verso de número 10. Então, gente, o que acontece? Hoje é sábado, não é isso? Eu já troquei tudo, falei que hoje era quarta, hoje é sábado, não é, gente? Ah, desativar os comentários. Gente, hoje eu tô com uma plateia aqui. Diga glória a Deus aí, igreja. Tem um povo hoje aqui com a gente. É que eu falei pra vocês, né? Eu tô na estrada, então tem dia que vai ser em casa, tem dia que é no hotel. Vambora, aqui a gente não dá desculpa, irmão. Aqui a gente cria um jeito. E que jeito maravilhoso, gente. Olha esse cenário. Pelo amor de Deus, que coisa. Sabe o que eu achei mais maravilhoso? É que o relógio tá certinho no horário da live. E sabe o que é melhor ainda dentro desse relógio? Ele não tá, me parece que funcionando muito bem, eu não tenho certeza. E sabe por que isso é bom? Porque ele vai ficar paradinho aqui em 3 horas. Hoje o Senhor vai parar o tempo pra gente poder aprender o que Ele tem a ministrar ao nosso coração. Então o que eu disse? Como eu tô aqui na correria, hoje eu tô aqui usando a sala da pastora da igreja que eu vou ministrar. Fala, mãe. Tá, tira os comentários, olha aí, vou tirar agora e vai ficar ainda melhor a conexão. Pronto, desativei os comentários. Maravilha! Gente, eu quero orar por vocês, tá bom? Vocês que estão seguindo com a gente, que estão acompanhando. Se você está sentindo falta de alguém, está percebendo que alguém hoje recebeu, alguém em casa, viu lá no history da pessoa que ela está distraída, clica aí na asa delta e manda para ela. Camila, mas eu já mandei para 3. Mas é melhor o cordão de 3 dobras, né? Mas vai que tem mais um quarto, um quinto, alguém aí que você... Então se liga nisso aí, tá bom? Bota todo mundo para caminhar juntinho. Gente... Lembrando que a gente tá começando a chegar para o fim da série das lives, mas é só o começo. Vocês lembram quando eu lancei o e-book e eu disponibilizei o link para vocês? A galera que leu o livro Quebrando a Ignorância, que inclusive ainda continua disponível no link dos Chamados à Excelência, lá embaixo eu deixei escrito exatamente desse jeito. Você sabe que ainda não é o fim, é só o começo. E de lá para cá, a gente vem se movendo em direção ao alvo que o Senhor quer que nós acertemos. Então, assim, não foca na sua cabeça que dia 30 acabou, não. Entendeu? A gente concluiu, foca dessa maneira. Dia 30 a gente concluiu essa fase. E como eu tenho ministrado desde o início, você vai começar a gozar de um sentimento de realização muito grande dentro desse tempo. Porque você vai começar a se ver fechando um ciclo que você começou. E é por isso que uma das nossas tags é Inconstância Nunca Mais. Porque só quem tem ciclos abertos na vida e carrega a frustração não de começar, mas de não conseguir concluir aquilo que começou, é que sabe o tamanho do prazer. De ainda que alguém diga, ah, é simples, ah, é uma live, mas sabe a realização de poder ter concluído aquilo que começou. E como disse Spurgeon, né? E a gente ressaltou isso aqui há umas 3 lives atrás, o sábio é aquele que se apropria do tempo passageiro. Então para alguém é só uma live, mas para você é conteúdo relevante que vai te ajudar a fechar ciclo e a mudar a sua vida. Vai transformar a sua vida. Por quê? Porque aqui a pastora Camila não está trazendo conteúdo sobre o que ela pensa, o que ela acha e o que ela diz, mas sim sobre o que a Bíblia diz.
sobre o que a palavra de Deus nos garante. Quem é ela? Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus organiza a tricotomia de todo ser. O que é a tricotomia, pastora Camila? É espírito, alma e corpo, todos eles alinhados, todos eles em harmonia. É você ficar bem da mente, fica bem da alma, fica bem do coração, fica bem da saúde. Então a palavra de Deus te dá garantia de que ela é suficientemente capaz. Então é por isso que você está seguindo. Eu gosto de te lembrar o motivo para você não achar que a gente está aqui para curtir um tempo junto. Isso é maravilhoso, mas a gente está aqui com um propósito. E o propósito de hoje, na temática da nossa aula, anota aí, é a manutenção da chamada. Como é que se mantém a chamada? Eu vou orar com você agora para que o Senhor te dê paciência. Porque sentar para ouvir, irmão, não é fácil. Salomão, ele disse que o estudo provoca o enfado da carne, mas é mortificando a carne que a gente fortalece quem? O espírito. E por que é importante fortalecer o espírito? Porque é ele que governa todo o corpo. Salomão, ele também disse assim, olha, se a tua carne estiver abatida, mas o teu espírito estiver pronto, ele levantará todo o teu corpo. Por quê? Porque o espírito anima, o espírito levanta. Agora, olha o que ele diz ao contrário. Quando é ao contrário, ele diz, mas se teu espírito estiver abatido, quem, pois, o animará? Por que ele diz isso? Porque a carne, voluntariamente para Deus, ela não faz nada. Tudo que ela faz que é de bom para a alma, para a gente, para o espírito que habita em nós, precisa ser por método de disciplina. Que é isso, é sentar, é ouvir, é muitas vezes fazer o que não gosta, mas compreender que é necessário. Você vai trabalhar todo dia 4 horas da manhã, 6 horas da manhã porque gosta? Quem é que levanta amarradão 4 horas da manhã dizendo, não dormi nada essa noite? Que nem eu, vim de uma vigília ontem, emendei direto, tô aqui hoje, daqui a pouco ministro à noite e tô aqui com a live. Ah, Camila, você tá amarradona? Eu tô amarradona no Espírito de Deus, porque eu tô alimentando o Espírito. Porque se eu alimentasse a carne, eu botava um texto lá dizendo, irmãos, hoje, por motivos de força maior, não teremos a live. Mas a gente não tá aqui pra dar desculpa. Quando você fortalece o Espírito, ele se prontifica e levanta a tua carne, para que você possa cumprir o propósito. Então a carne não faz para Deus nada voluntariamente. Por isso eu oro antes de começar. Para quê? Para fortalecer o seu espírito, para na hora que a criança passar gritando, você não se distrair, para na hora que teu marido chamar teu nome, você não se desligar, para na hora que cair alguma coisa, você não sair fora da live, para você entender que é foco, tem que ter paciência. Ter alguém falando, sobretudo no timbre de voz que eu uso na sua cabeça, não é fácil, tem que ter ali a ajuda do Espírito Santo, e a Bíblia diz que é ele que coopera. E você acha que ele tá o quê? Deixando você fazer sozinho? Se fosse por você, você acha que você estava num sábado, 3 horas da tarde, sentado ouvindo isso aqui agora, depois de trabalhar às vezes uma semana inteira? Claro que não, o Espírito Santo está cooperando com você. E é por isso que nós vamos continuar suplicando a ajuda dele agora. Eu vou ministrar sobre a tua vida e vou suplicar ao Espírito Santo que ministre sobre você agora paciência, paz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu elevo a minha oração agora com todas essas pessoas que estão acompanhando a live, ó Deus. Nesse dia chamado hoje, Senhor, eu te peço, tira delas, Senhor, a tormenta, a perturbação, a angústia, a agonia. Deus, não são todos, mas quantos corações ansiosos nesta tarde, lutando para manterem a concentração. Por isso, no nome de Jesus, sobre a autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora sobre a vida de todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, e sobre a vida de todos aqueles que compreenderão a tua palavra através das libras interpretadas pela Ana Beatriz agora. Que todas essas pessoas, Senhor, possam viver um tempo de paz que excede todo entendimento. Repreende toda a ansiedade nessa hora. Síndrome do pensamento acelerado seja cancelada, vencida e sem força de agir agora. Que esta mente, este cérebro agora seja comandado pelo governo do Espírito Santo. Toma essa mente em tuas mãos, Senhor. Espanto, síndrome do pânico, sensação de inquietação em demasia, em nome de Jesus seja neutralizada agora. É no nome de Jesus, tu não vai agir nela,
tu não vai agir nele, tu não vai roubar o foco dele. O alvo que é Cristo, maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Por isso eu declaro uma ordem agora no nome de Jesus: sai da casa dele, sai da mente dela. Perturbação, eu te repreendo, seja amarrada agora, em nome de Jesus. Deus amado, ministra sobre nós humildade, nos ajuda a ter humildade para sentar e ouvir, para submeter a nossa carne à vontade do Senhor. Eu oro e peço a tua bênção neste dia, no poderoso nome de Jesus. Quem concorda onde quer que esteja, diga agora amém. Oh, amém. Amém, aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse assim: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que ele está dizendo? Eu projeto fazer o bem, eu me programo para fazer o que eu sei que é certo, mas quando eu estou em vésperas de executar o plano que eu projetei para fazer o que é certo, eu encontro outra lei que opera sobre a minha carne, de modo que o bem que eu projetei fazer, ou seja, o bem que eu planejei fazer, que eu me preparei para fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, ou seja, o que eu planejo fazer eu não faço, mas aquilo que eu nem planejei, instintivamente, por causa da natureza caída da minha carne, eu acabo fazendo. Mas ele não termina com essa derrota, ele termina dizendo assim: mas graças dou a Jesus Cristo, que me livra do corpo dessa morte, me livra da condenação desse pecado. Eu quero ministrar essa libertação sobre a tua vida agora. Você vai conseguir concluir, cumprir os planos que em Deus você tem estabelecido no seu coração. Você vai comigo até o final, em nome de Jesus. Aonde quer que você esteja agora, se você está ouvindo esta palavra, diga amém. Verbalize isso aí agora. Diga amém, amém. Glória a Deus. Eu vou fazer uma coisa que vai parecer esquisita, mas você vai entender. Enquanto você abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 6, eu quero acender uma vela. Eita Jesus, olha aí que os crentes não vão entender nada agora, hein? Vão sim, vão entender. Ó, vou acender uma vela. Eu quero que você acompanhe isso aqui comigo. Eita. Camila, tu não é crente, tá acendendo essa vela pra quem? Pra ninguém. É uma dinâmica para te mostrar algo muito importante que você precisa aprender nessa tarde. Manutenção da chamada. Como se mantém? Como se mantém? E eu quero começar apresentando isso aqui para elucidar a sua mente. Foi difícil acender essa vela, gente? Não foi difícil, não. Vou colocar aqui embaixo, mas ela vai se manter acesa. Eu peguei um fósforo, madeira, né? Risquei e acendi. Então vou perguntar de novo, foi difícil acender essa vela, gente? Olha aí, não foi. O fogo não é difícil você manifestar. Agora veja, esse aqui já está se consumindo na minha mão, tá percebendo? Rapidamente, em questão de segundos. Está aceso e foi aceso rapidamente, mas em questão de segundos ele vai se consumir. Porque ele não tem condições de se manter. Vai queimar e eu vou apagar aqui, ó, só para não queimar meu dedo. Agora, a vela que eu acendi, antes de acender esse segundo fósforo, ela se mantém acesa. Por quê? Porque na chamada, não é difícil acender uma fogueira. Difícil é manter aceso. O fósforo, ele mostra a intensidade. Acender é fácil. Manter requer um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de pavio, um pouco mais de madeira, um pouco mais de lenha. Deus tem ministrado algo no meu coração para abrir essa live dessa tarde. Ele tem dito assim, no meu coração: não é difícil acender uma fogueira, é difícil é manter ela acesa. Deus nunca vai atear fogo na sua chamada sem antes te mostrar onde busca a lenha. Anota isso aí, porque é sobre isso que nós estamos falando. Eu vou manter essa vela aqui acesa, aproveitar que ela é aromática, e vou deixar ela aqui queimando, ó, para você ver que até o final da live ela vai se manter acesa. Agora, aqueles fósforos que a gente acendeu já se apagaram. Por quê? Porque não basta você acender, você precisa saber como se mantém vivo, como se mantém a chama. Quantas pessoas a gente conhece que na caminhada iniciaram muito bem, começaram a ter um tipo de desenvoltura no início, mas depois, ó, foi se apagando.
foi escoando, foi diminuindo, até que hoje não existe mais. Por isso Deus me revelou, Deus me direcionou para essa tarde. Daniel capítulo de número 6. Eu vou te apresentar algumas palavras que são chaves dentro do capítulo 6 do livro de Daniel. Daniel era um cativo na terra da Babilônia, mas muito estudioso. E ele estava entre os príncipes e os cativos de Judá. Então ele foi tratado de uma maneira diferente depois de que entrou no palácio. A grosso modo falando, irmão, até a prova, a dificuldade de quem estuda, ela é diferente. E por isso Daniel foi tratado de maneira diferente, porque ele tinha uma vida de dedicação, de estudo e etc. Enfim, mas ainda assim cativo. Porém, o Senhor lhe deu uma posição de proeminência dentro de vários reinos e de vários governos em todo o tempo que passou o cativo na terra de na terra da Babilônia. Mas uma coisa chama a atenção, que foi que manteve a chamada de Daniel? A vida de Daniel é tão incrível dentro desse contexto que nós estamos apresentando, que os reis passaram do reinado, mas o texto vai afirmar o tempo todo que Daniel prosseguia. Daniel viu 3 reis entrarem e saírem e ele continuou. E uma das palavras-chave que norteiam o que foi que manteve a chama, o ministério, a vida de Daniel acesa, em ascensão e em honra durante todos os dias da sua vida, está aqui no capítulo 6. O primeiro verso é o 10. Anota aí. Compartilha, coloca no seu papelzinho esse primeiro ponto que nós vamos falar agora. Qual é o primeiro ponto, Camila? De como se mantém a chamada, né? Se mantém com constância. Escreva aí o primeiro ponto, constância. Como é que eu mantenho a chamada, Camila? Com constância. Verso de número 10. Houve uma ocasião em que influenciaram o rei a quem Daniel servia a fazer um edito que na verdade visava destruir a vida de Daniel, porque queriam pegar ele no costume, na lei do seu Deus. Daniel tinha um costume, orar 3 vezes ao dia dentro do seu quarto, com as janelas abertas para a banda de Jerusalém. Isso era um hábito que ele tinha. E isso incomodava algumas pessoas ali do conselho do rei. Estou falando a grosso modo para a gente chegar direto no ponto. E quando esse decreto saiu, Daniel manteve o seu costume. Só que agora era decreto. E se ele fosse pego dentro desse costume, a sentença regia que essa pessoa deveria ser lançada à morte dentro da cova dos leões. Daniel não se intimidou e manteve o seu costume. Entrou no seu quarto e foi orar. E é isso que está falando sobre o verso 10. Mas a palavra-chave está aqui, ó. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa. E com as suas janelas abertas em sua câmara, né, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, como costumava fazer, e deu graça perante o seu Deus, como costumava fazer. Dentro da narrativa do meu versículo, que eu estou usando hoje, a King James, ele afirma 2 vezes a mesma palavra, costumava fazer, costumava fazer. Mas isso não é só no verso 10 não, o texto segue. Depois que Daniel, uma vez que na visão daqueles homens descumpriu o mandado do rei, foi lançado à cova dos leões. Quando ele é lançado à cova dos leões e o rei percebe que estava dentro de uma arapuca, aonde colocou Daniel na cova dos leões, sabendo que Daniel era justo, ficou extremamente aflito. Aí aparece o verso 6 do capítulo 6. O rei, ele diz assim, então ordenou, e eles trouxeram a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Então o rei falou e disse assim a Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve. O rei amava Daniel. Ele disse, o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Sublinha a palavra continuamente. Eu quero que você sublinhe costumeiramente e continuamente. Olha o que ele diz. O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele vai te livrar dessa cova. Até o rei está manifestando fé por causa da devoção e da constância que Daniel apresenta ao longo da sua vida e da sua chamada. Vem comigo, grifa também, verso de número 20. Aí ele diz assim, agora ele já foi lançado na cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com alta voz, angustiante a Daniel, ou seja, passou aquela noite, de fato Deus guardou a Daniel. No outro dia o rei foi a primeira pessoa a chegar na boca da cova. E ele vai gritar a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, olha o rei, olha o testemunho que o rei está dando da conduta devocional de Daniel. O teu rei, a quem tu continuamente serve, será que ele foi capaz de te livrar da cova dos leões?
E aí Daniel grita do verso 21, ó rei, vive eternamente, o meu Deus me livrou dos leões e da cova. Olha o texto, gente, o que o texto está provando pra gente? Coloca aí o primeiro ponto de como se mantém uma chamada. Você precisa ser constante. Lembra o exemplo que eu acabei de te trazer agora da vela? Aquela do fósforo já acabou, mas a vela que a gente colocou aqui, ó, no início, se mantém acesa até agora. Por que as pessoas às vezes começam uma chamada, mas não têm estrutura para manter? Porque elas estão mais preocupadas em serem impactantes. Elas estão preocupadas em começarem de maneira intensa. Mas o Senhor está dizendo, ei, há mais coerência na constância do que na intensidade. Guarda essa frase para o tópico 1 da constância. Escreve aí onde você estiver agora. A constância gera intensidade, mas a intensidade não tem poder de gerar constância. Então, na manutenção de uma chamada, você não tem que trabalhar o tempo todo com a expectativa que as pessoas têm na sua vida. Você tem que aprender a trabalhar com que tipo de expectativa você está colocando em Deus. Porque é isso que vai trazer manutenção dentro da sua chamada. A expectativa que as pessoas têm em relação a você vão te esgotar. Uma hora essa intensidade não vai aguentar. Agora, a expectativa que você vai colocando em Deus, na sua busca, que é o quê? Se tornando dependente e constante. E isso vai te dar uma plataforma segura para ter uma fogueira acesa. E mais do que isso, para mantê-la acesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então veja, versos 10, 16 e 20 do capítulo 6. Qual é o texto? Qual é a palavra-chave? Costume, constância, continuidade. Então esse é o primeiro tópico. Anota o segundo, gente. Eita, Camila, tá acelerada hoje? Eu tô virada da vigília. Segunda coisa, segundo tópico, como é que eu mantenho a minha chamada, Camila? Dedicação de tempo. Tempo, você precisa aprender a dispor de tempo. Ih, Camila, deu ruim. Tá aí, tempo é uma coisa que eu não tenho. Isso aí a gente já tá tratando há algum tempo, gente. Não é questão de tempo, é questão de prioridade. Você vai aprender a criar tempo quando aquilo for importante para você. Então a pergunta não é como está o seu tempo, a pergunta é como estão as suas prioridades. Se você estabelecer prioridades, você vai administrar o seu tempo de acordo com as suas prioridades. Agora eu te pergunto, tem como dar manutenção a uma chamada sem desenvolver tempo com Deus? Não tem como. Você precisa dedicar um tempo. E aí eu estava aqui olhando o verso de número 10. O texto diz, no capítulo 6, que Daniel orava quantas vezes ao dia? 3. Presta atenção que isso aqui era devocional de Daniel. Eu não estou querendo trazer isso como questão doutrinária ou obrigatória para você. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma referência. Orar 3 vezes ao dia é maravilhoso. É costume do judeu. Atos, capítulo de número 3. Lembra de Pedro e João a hora nona dentro do templo? Eles oram. No mínimo 3 vezes ao dia. E isso é saudável e maravilhoso. Mas dependendo do ritmo de vida que cada um tem, não dá para você ter esse tempo de fluxo de oração. Ah, Camila, então se eu não oro 3 vezes ao dia, então eu não vou orar? Não. Volta lá no tópico 1 para você entender o tópico 2. A questão aqui não é intensidade, é o quê? Constância. Eu vou falar um negócio muito sério para você. É melhor você dar continuidade todo dia, 15 minutos de oração, do que hoje você orar 1 hora, ver o céu aberto, o paralítico andar, fogo cair para tudo que é lado, e amanhã não ter força para dobrar o joelho, para entregar para Deus 15 minutos de vida devocional. Por quê? É o que eu disse. A intensidade não gera constância, mas a constância vai gerar intensidade. Pense como uma brasa de carvão incandescente. Pense quando a gente quer fazer um churrasco. Eita, amanhã, domingo, aleluia. Você coloca lá e ela encandece. Tem gente que pega e liga o ventilador. Por quê? Porque na hora que você começa a abanar com a mão, uma hora vai cansando. E o fogo, a brasa, precisa da constância do vento. Para quê? Para pegar fogo. Então, veja, sua vida é a brasa. E o vento é a constância. É a necessidade de manter uma linha que dê continuidade àquilo. Aí tem gente que coloca o ventilador e o fogo, a brasa pega fogo. Então, é melhor você administrar um tempo que você seja capaz de demonstrar constância dentro dele, do que você só abrir a Bíblia dentro da igreja na hora do culto.
Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando conosco nessa tarde? Então, tempo. Tempo de quê, Camila? E agora vem os últimos 2 tópicos. Tempo de oração e de leitura da palavra. Coloque isso aí subsequente, para a gente poder fechar três tópicos hoje. Então vamos lá, constância. Aí dentro do tópico 2, desenvolve o resto, que é tempo de oração e tempo de leitura da palavra. Tem que ter tempo de se relacionar com Deus. Você quer ser minha amiga íntima, mas se a gente não se relaciona, como é que isso vai acontecer? A mesma coisa é a manutenção da sua chamada. E não é com nenhuma outra coisa, gente, tem que ser com Deus. Seu serviço na igreja não substitui o seu tempo com Deus. Sua ministração no púlpito não substitui o seu tempo com Deus. No púlpito é tempo para Deus. Na igreja é tempo para Deus. No meu quarto é tempo com Deus. Camille, tem diferença? Tem diferença. Tem muita gente fazendo para Deus sem se relacionar com Deus. Eu já tive um tempo desse na minha vida, onde eu servia ali de maneira integral a obra de Deus, e eu estava ali o tempo todo no ativismo religioso, mas quarto mesmo, vida de oração, totalmente morno. Por quê? Porque você vai entrando no ativismo religioso achando que uma coisa substitui a outra, né? Quantos pregadores, ministros de louvor, pastores, líderes, pais, mães, porque eu sempre gosto de deixar isso claro, quando a gente fala aqui chamada, a gente não está falando de microfone de púlpito, a gente está falando de propósito de vida, e isso se revela refogando o arroz, cuidando da família, se revela na tua maternidade, se revela na administração da sua empresa, se revela na sua vida como advogado, como médico, seja como for. E quantas pessoas estão com essa parte da vida travada, porque estão pensando que aquilo que elas fazem para Deus tem o poder de substituir o tempo delas com Deus, né? Então, vamos lá. Jesus viveu uma vida inteira para servir a vontade do Pai, a vontade de Deus. Mas olha o que o texto vai dizer em Lucas capítulo 5, verso 16, sobre tempo de oração, que ele se retirava. Por várias vezes você vai ver Jesus multiplicando pães, Mateus 14 também. Você vai ver Jesus multiplicando pães, multiplicando peixes, o povo feliz, o barco pronto para chegar à margem do outro lado, e Jesus dizendo, vão vocês na frente, despedindo a multidão, e o texto diz, e se retirou ali para orar. Veja, o Filho do Deus vivo tirava tempo para se relacionar com Deus, mesmo vivendo uma vida toda servindo a Deus. Ele tirava esse tempo para orar e para se relacionar com o Senhor. Então tem que ter tempo. Ah, Camila, eu não tenho tempo. Não, o que você não está tendo é prioridade. Eu vou falar aqui rasgado e todo mundo vai entender. A galera que tem 12 anos e me acompanha, e os catedráticos que de vez em quando vem aqui para dar uma olhada. Você, se às vezes está em casa, vem um sopro do Espírito, vai orar. Aí você diz, não, daqui a pouco eu vou orar. E você vai protelando, porque você não prioriza a vida de oração, a necessidade de oração, a dependência de oração. Daqui a pouco aquele sentimento passa, ou então as horas do dia se esgotam e você não tem mais consciência de organizar uma oração diante de Deus. Eu não posso dar para Deus o tempo que me resta. Presta muita atenção, gente. Você não precisa dar para Deus todas as horas do seu dia, não. No sentido de dedicar um tempo. Não, eu tenho que andar de joelho. Não, eu tenho que andar de voto em cima de voto. Não. Constância. Se você só tem 1 hora para entregar uma devocional para Deus, que seja 1 hora dentro do teu tempo de qualidade, aonde teus pensamentos estão organizados. Quantas vezes eu já entreguei para Deus o resto, na hora de orar eu fiz isso aqui, ó. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa meus pecados. Não, Senhor, me perdoa os meus pecados. A mente desordenada, por quê? Porque eu estava dando para Deus o resto do meu dia, o que sobrava das minhas horas. Não tem como desenvolver manutenção ao ministério, à chamada, ao lar. Há uma empresa que é fruto de milagre, há uma faculdade que é fruto de milagre, há uma carreira que é fruto de cumprimento de promessa, ou seja, daquilo que veio de Deus, sem se relacionar com quem deu isso para você. Não tem como, e não pode ser o tempo da sobra. Eu ouvi a minha amiga, talvez ela esteja até me assistindo agora, porque eu tenho tido a alegria e o privilégio de ter muitos amigos do ministério, da palavra, aqui comigo nessas tardes. Eu quero louvar a Deus porque isso me ajuda, isso me fortalece. Nossa, isso tem sido um prazer para mim. E missionária Zimavete Soares,
Ela disse uma vez ministrando, e eu não sei quem é o autor da frase, mas ela reproduziu assim: quem está com todo mundo o tempo todo, não tem tempo de estar com Deus nem um minuto. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque no final, irmão, quem nos sustenta é o Senhor. Quem preserva e mantém a sua chamada é o Senhor. Nome não sustenta ministério. Quantos nomes você já viu de gente que Deus levantou, soprou o nome na terra e hoje a gente não lembra, não vê. Ah, Camila, é porque tudo passa. É por isso que nós estamos aqui fazendo a live, porque se foi Deus que acendeu essa fogueira, meu irmão, pode passar fluxo, pode passar intensidade, agora a fogueira não apaga, não apaga. Sua vida com Deus é em ordem crescente. Vai ver como é que Deus caminhou com Davi até o final. Todo o restante que se apagou não foi porque Deus não queria atear fogo, foi porque eles não queriam mais buscar lenha. Oh, aleluia! Aleluia! Então, quando eu ouvi isso de Azil uma vez, quando ela disse: quem está com todo mundo o tempo todo, não tem tempo de estar com Deus nem um minuto. Você sabe qual está sendo o meu desafio nessas lives? Não é estar com todo mundo, porque para estar com todo mundo, basta eu ligar o celular. É eu caçar a lenha e às vezes ficar sem dormir e ficar na pegada. Porque o que adianta eu ter a atenção de todo mundo que espera fogo e não ter trazido lenha para manter a fogueira? Então é a mesma coisa. Tem que ter tempo e tem que priorizar o tempo. Às vezes você não quer gastar 15 minutos de vida, de oração, de devocional, de constância. Mas e se eu te dissesse nessa tarde, sobre a palavra de Deus, que esses 15 minutos constantes podem te tirar da cova do leão? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não deixe aquilo que é urgente tomar o tempo daquilo que é importante. Filho gritando, filha, vai ter todo dia. E eles querem imprimir sobre você a impressão de que tudo é urgente. Já viu criança em casa? Já viu filho? Ele chama a mãe toda hora. Mãe, mãe, ô mãe, mãe ô mãe. Quando você chega lá parece que tem alguém na foca. O que é que houve? Não, é só para saber onde está isso, onde está aquilo. O sistema, a sociedade, o trabalho, os filhos, as demandas do lar, da empresa, da faculdade, os trabalhos da escola vão sempre imprimir sobre você uma pressão de que tudo é urgente. Tudo é urgente, que você não tem tempo. Mas Deus te parou aqui nessa tarde para dizer: ei, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Gente, sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? João capítulo 4. Jesus com uma vida ativa e acelerada, com 3 anos e meio só para virar o mundo de cabeça para baixo. Com 3 anos e meio você mal termina uma faculdade. E ele com 3 anos e meio, quebrando o maior protocolo de informação que já passou pelo mundo. O texto diz que ele chega cansado da viagem e se assenta sobre o poço. Para quê? Para esperar uma sunamita. Uma mulher pecadora que já tinha 5 maridos e o 6º não era dela. Você acha que Jesus tinha tempo para isso? Não é questão de ter tempo. Tanto não tinha que passar por Samaria diminuía o período da viagem para chegar na Galileia, que era onde ele queria chegar. Mas ele parou lá em Samaria. Para quê? Para esperar uma mulher. Porque tinha propósito. Então Deus está dizendo: não é falta de tempo, é falta de organização da prioridade. Se até Jesus separou tempo, irmão, tá na hora da gente separar tempo. De que adianta estar com todo mundo e não ter um tempo para estar com Deus? Aí você só vai passar pela vida das pessoas. Deus está dizendo: eu coloquei em ti uma chama e um fogo que não é só para passar, é para marcar a vida das pessoas. Mas isso não depende do que você é diante delas, isso depende do que você é diante de mim. Do tempo que você separa quando não tem ninguém vendo. E vamos combinar que essa é a parte mais difícil da nossa vida. Quando as pessoas perguntam para mim: Camila, qual é a parte mais desafiadora do seu ministério? Não deixar a demanda e a celeridade das coisas roubarem de mim o entendimento do que é importante. De que adianta você estar diante de uma plateia, de uma multidão e não ter o que dizer? Por quê? Porque Deus taca fogo, mas só taca onde tem lenha. E a lenha você não pega no altar da igreja. A lenha você não pega aqui no ao vivo. Não. Hoje você está pegando porque é diretivo o que nós estamos falando. O conteúdo hoje é lenha, mas é a prática da aplicação desse conteúdo. Por isso que quando a live termina, eu digo: vai lá no grupo do Zap, baixa as tarefas para você poder cumprir aquilo, ok? 1 Reis capítulo 18, 42. Vou só passar pelas referências, você anota, tá bom? Elias, cheio do fogo, né? Cheio de Deus, mas sabe o que ele fazia? Orava no Carmelo direto. O texto diz: com a perna entre os joelhos. O que isso fazia? Otimizava o tempo de Elias. Quando você tem tempo com Deus, Deus otimiza seu tempo com as pessoas. Aquilo que ia ser feito no reme-reme é feito assim.
As mulheres de Deus sabem o que eu estou falando. Já teve dia da gente ignorar a devocional e tu não conseguir lavar um banheiro na casa. É um marasmo que só o sangue do cordeiro. Agora tem dia que tu vai lá na devocional, taca uma lenha, Jeová taca fogo. Quando tu termina a casa, tu diz, meu Deus, parece que eu nem limpei isso tudo em uma hora. O dia anda, as coisas rendem. Por quê? Porque não é o tempo que você investe nas pessoas, é o tempo que você busca investindo no que Deus tem para sua vida. É isso que vai gerar manutenção. Elias orava lá no Carmelo. 2 Reis, capítulo de número 4. Eliseu preservou o mesmo costume. O mesmo costume. Sobre ele havia porção dobrada. Ele precisava buscar 2 vezes mais. Para quê? Para suportar a chamada. Então veja bem, todas essas pessoas que nós já conhecemos como grandes homens de Deus eram pessoas que dedicavam um tempo de oração. Agora, meu irmão, a gente quer falar de fogo e não quer caçar lenha. Não quer tirar 15 minutos com Deus. 15 minutos vai queimar o arroz. 15 minutos vai atrapalhar aqui um negócio. Aí fica, eu vou falar. Aí fica 2 horas nesse negócio sem propósito nenhum de vida. E não desenvolve. Por quê? Por que não desenvolve? Porque está deixando o seu tempo ser roubado. Eu vou citar pela 3ª vez o que a gente citou lá no início das aulas, lá no início das lives. O sábio, disse Spurgeon, se apropria das horas passageiras. Camila, mas meu maior problema é o seguinte, eu já fecho para a gente ir para o tópico 3 e encerrar. Camila, meu maior problema é o seguinte, meu problema é que eu não tenho vontade de orar. Ah, bonita, e eu tenho vontade de orar todo dia, né? Eu sou santa. As asas estão escondidas atrás dessa cadeira. Claro que não, né, meu povo? Isso aqui é carne. Comecei hoje falando de Paulo. Não faz nada voluntariamente para Deus. Carta aos Romanos, capítulo de número 7. Camila, então como é que eu faço? Eu cheguei uma vez com uma mulher de Deus e falei, missionária Ângela Pedrosa, lá da Assembleia de Deus de Nova Iguaçu. Ela dirigia, não sei se dirige, acho que dirige até hoje, um culto toda quarta-feira. E eu disse, Ângela, tu é muito mulher de Deus, tu é muito crente. E eu quero me desenvolver, eu quero ser uma bênção. Fala para mim, como é que eu faço para me aproximar de Deus como você faz? E ela disse, ora todo dia. Eu digo, mas esse é o problema, Ângela. Eu não tenho vontade de orar todo dia. Aí ela disse, mas tá resolvido. Eu disse, o que foi então? Ela diz, ora sem vontade. E é isso. Lembra da constância? Ela gera intensidade, mas a intensidade não gera constância. O que adianta eu chegar aqui agora? Eita, eu tô sentindo Deus. Tá sentindo Deus hoje. E amanhã? E amanhã? Vai sentir Deus hoje e amanhã vai fazer o quê? Constância. Tá acesa até agora, mas os fósforos não deram conta. 3, orou, lê a Bíblia. Ai, Camila, que eu pensei que hoje a gente ia ter uma revelação profunda, e é profundíssima. É profundíssima. Irmão, você fica olhando as pessoas que têm uma chamada e acha ela especial, e aí quando você quer ter um tempo com elas, você diz assim, eu vou ouvir essas pessoas porque eu quero saber o que elas fazem de especial. Você sabia que as pessoas especiais, principalmente as que são chamadas por Deus, segundo o que Paulo escreveu a carta de Coríntios, primeira, elas não são quem são por serem especiais, elas são quem são por não serem especiais. Sabe o que isso significa? Que Deus escolheu as coisas que não são. Então Deus pega aqueles que realmente não têm capacidade de nada. Por quê? Porque neles tem dependência para buscar Deus constantemente, para orar na dependência, para ler a Bíblia, para aprender. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que às vezes está vendo alguém sendo bem sucedido em uma área da empresa, do ministério, da família, seja qual área que Deus está revelando o propósito da sua chamada. E o que você fez de especial? Qual é a dica? Eu vou te falar qual é a dica. O caminho é igual para todos. Constância, oração e palavra. Agora, a gente está colocando isso de acordo com o que a Bíblia diz e não de acordo com o que as pessoas falam. Para quê? Para que você se sinta motivado a fazer e consiga fazer isso da forma certa, com a intenção certa. Por exemplo, tem um monte de gente que espiritualiza a manutenção de uma chamada. Tem que subir monte. Aí, meu irmão, manutenção de chamada não é ritual, é constância. Terceira coisa, leitura da palavra. Perguntaram para W. Tozer, né? Perguntaram para ele. Perdão, não perguntaram para ele não, é um relato que ele conta. Ele diz assim, ouvi certa feita um homem perguntando, o que é mais importante?
Orar ou ler a Bíblia? E ele disse que a resposta foi: isso, essa pergunta, é a mesma coisa de perguntar a um pássaro: qual asa você quer? A direita ou a esquerda? Gente, um pássaro voa com uma asa só? Se voa, me mostra onde ele mora que eu vou lá. Não voa com uma asa só. O que Tozer está querendo trazer para nós através dessa reflexão, que eu não sei se é uma história com H ou com E, mas eu sei que ela é proveniente dele. Não tem esse negócio. Ah, eu sou de oração. É de oração, mas não é de palavra? Não vai surtir efeito, porque oração boa é oração que ora o que a palavra diz. Ah, eu sou de palavra. Letra sem oração mata e não vivifica. Então é a mesma coisa de perguntar para um pássaro que ama voar. Se você quer voar, se um pássaro ama voar, ele precisa das duas asas. E uma se chama oração e a outra se chama palavra de Deus. Daniel capítulo de número 8, nós vamos descortinar algo precioso agora. E eu sei que eu estou diante de um povo muito espiritual que me assiste nessa tarde, mas está na hora da gente quebrar alguns dogmas religiosos, alguns conceitos espirituais que não são bíblicos, são místicos, não são reais. Daniel capítulo de número 8. Daniel capítulo de número 8, ele já começa a ser inserido dentro da revelação das 70 semanas, que é aquela revelação que João também compartilha no Apocalipse. Ele está vendo coisas assim que o Senhor vai fazer, algumas coisas sobre os últimos dias, enfim, resumindo aqui o texto. Aí lá em Daniel capítulo de número 8, quando o Senhor começa a dar sonhos de revelação para ele, quando o Senhor começa a arrebatar ele em espírito, quando ele começa a ver anjo, meu irmão, porque ele fala com Gabriel, quando ele começa a ver ser de luz, eu tô falando de uma atmosfera espiritual elevadíssima. Isso aqui complementa o que a gente falou lá no começo, da constância gerar intensidade. Olha onde Deus eleva um homem constante. Daniel viu coisas que o texto diz que a carne dele não aguentava. Teve uma revelação no início da visão, da revelação das 70 semanas de Daniel, que o texto diz que depois da visão ele ficou acamado, porque a carne dele ficou debilitada por causa da grandeza da revelação. Se não tem manutenção na chamada, se não tem constância na entrega, perece, não aguenta. É por isso que eu digo, quanto maior foi a chamada, maior será a manutenção. E é essa manutenção que vai determinar o quanto Deus pode liberar sobre a sua vida. Mas voltando aqui no que eu quero dizer, verso de número 15, o texto vai dizer que depois de começar a ter as visões sobre a revelação do que Deus está mostrando para ele, olha onde ele vai buscar discernimento. Não é no joelho falando em língua estranha, não. Ele vai buscar aqui, ó. Isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. Aí você olha agora, pula o verso 15 e vai lá para o capítulo 9, porque está tudo dentro do compêndio da mesma visão. Capítulo 9, verso 2. Teve a visão, quis buscar o discernimento, porque ele via, mas não compreendia. E não compreendia em oração, porque quando ele orava, o Senhor tomava ele em visão. Verso 2 do capítulo 9. Então eu, Daniel, entendi. Se você está com o livro aberto aí em Daniel capítulo 9, verso 2, você está lendo. Então eu, Daniel, entendi. Entendi o quê? Pelas línguas estranhas? Não, porque a gente está falando do Antigo Testamento. Entendi pelo quê? Pela visão dos sonhos e das revelações? Também não. Ele tinha a visão, os sonhos e as revelações. Mas sabe onde ele foi buscar discernimento? Na biblioteca. Entre os pergaminhos, entre os livros e manuscritos. Foi ali que ele foi buscar o discernimento. Ele foi buscar pelos livros. Aí ele dizia, eu entendi pelos livros, que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era o de 70 anos. Presta atenção. Esse foi o discernimento que ele teve observando os livros. Agora pula comigo para o verso 23 do capítulo 9. Agora, o anjo do Senhor já desceu, já está trazendo resposta da oração de Daniel, para trazer a interpretação daquilo que ele anda vendo, daquilo que Deus anda revelando, para trazer a resposta da oração que ele tem suplicado, porque ele conseguiu discernimento e está orando pelo povo. Aí ele pede uma resposta, só que o anjo é retido. Você conhece bem essa passagem. Se você não conhece, estou contextualizando por cima para você entender. Ele é retido pelo príncipe da Pérsia, que tipifica para o nosso entendimento uma potestade. Ele é repreendido no nome do Senhor, e aí o anjo desce com a resposta para trazer a resposta à súplica de Daniel. Na resposta ele diz assim, no início das tuas súplicas,
Daniel, veio a ordem, ou seja, a resposta. E eu vim para mostrar-te, pois tu és muito amado. Portanto, entende essa questão e considera a visão. 70 semanas são, está escrito no verso 24. O anjo fala a mesma coisa que ele já tinha descoberto através da leitura. É dando manutenção à chamada que você aprende a discernir a voz de Deus. Você sabe o que o anjo está vindo fazer quando ele traz a resposta? Ele está vindo trazer a confirmação do que Daniel, uma vez que a resposta não vinha, já tinha conhecido através do estudo. O que nós temos hoje, irmão, é muito mais relevante do que o que havia na biblioteca de Daniel. Você está conseguindo compreender o que Deus está falando? Aqui está tudo revelado, ó. Está tudo aqui. Só que a gente quer espiritualizar. Se a irmã de blusa roxa tocar no meu ombro direito, então é porque Deus está falando isso. Se o outro der 3 rodopios e vir marchando na minha frente, então é confirmação daquilo. E Bíblia? E livro na mente, hein? Não quer não? Estudar, ler um pouquinho? É aqui, ó. Aí quando a voz de Deus se manifestar, não vai haver confusão. Olha o que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. E o que João diz acerca disso aqui que está na minha mão? Que ele é o verbo vivo feito em carne. Então ele é a palavra. Quer conhecer Jesus? Conheça a sua palavra. Quer entender a voz de Deus quando ele se manifestar, seja por anjo, sonho ou visão? Então usa esse crivo aqui, ó. Você não vai ficar embaraçado com visão nenhuma. Não vai ficar, e nunca vai cair na lábia de falso profeta. Por quê? Porque não tem nada que Deus vai manifestar do lado de fora que você já não identifique a voz dele do lado de dentro, ó. Porque conhece o que ele fala, conhece como ele fala. Tá compreendendo o que Deus está falando? Então, é isso aí, para você entender. Glória a Deus. Presta muita atenção. Eu já estou terminando, mas ainda não terminei. Eu estou terminando, mas ainda não terminei. Sobre a leitura da palavra, o discernimento da instrução do texto, ele vai desenvolver em você a demanda de necessidade para você continuar buscando e conhecendo a Deus. Você sabe por que tem devocionais e manutenções de chamada que começam, mas não mantém, não sustenta? Porque as pessoas querem orar sentimento. E tem dia que você sente, tem dia que você não sente. Mas quando você vive segundo o respaldo da palavra, nunca vai faltar demanda. Pelo contrário, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais o Espírito Santo vai abrindo o teu leque, a tua demanda. Meu Deus, eu tenho que orar por isso, eu tenho que buscar por aquilo. Olha, aquela área tem uma necessidade. E ó, você vai, ó, buscando ao Senhor, tá bom? Eu busquei no meu Instagram uma palavra que no ano de 2017, quando eu estava buscando tentar romper para manter a minha chamada com a vida devocional, o Senhor, ele me trouxe um discernimento sobre oração e eu queria reproduzir ele aqui para vocês e orar para vocês. Mas antes, tá aqui, ó. Eu vou ler em 15 segundos isso aqui. Pessoal do Poesia, Jesus com Poesia, agora eu não me lembro. Anota essa aí. A oração é o lugar que você deita sem ter cama. É aonde você se alimenta sem precisar de comida. A oração é o descanso sem ser férias. É a paz em meio à guerra. É a calma em meio ao caos. Oração é terapia gratuita sem hora marcada. É calmante sem reação adversa. É o lugar de alívio do coração aflito. É onde o Espírito sustenta a alma que quer ceder à pressão. É em oração que você vence toda e qualquer tentação. É o jeito ideal de manter tudo em pé. É quando você dobra o joelho. Eu quero orar por você agora, sobre essa palavra. Eu quero orar com você agora sobre essa palavra. Nós vamos orar juntos. A exemplo do que eu fiz ontem, eu quero fazer hoje novamente, porque o Espírito Santo de Deus está me dando essa direção. Qual, Camila? Tudo que eu falar aqui, você vai repetir aí, mas vai repetir sendo para você e não para mim, ok? Eu vou reproduzir agora uma oração por influência do Espírito Santo, por inspiração do Espírito Santo.
E aí você vai fechar teu olho, você que pode, você que não pode, vai elevar seu pensamento a Deus. E se não puder falar alto, vai balbuciar como Ana. Mas se puder falar, vai verbalizar. E se não puder abrir a boca, vai fazer em pensamento. Você vai orar aí agora. Tudo que eu falar aqui, você vai repetir aí. Tá ok? Eu vou dizer como se eu estivesse falando pra mim, mas você vai reproduzir falando pra você na primeira pessoa, ok? Glória a Deus. Gente, são 5 de 7, né? Faltam só mais 2. Só mais 2. Vamos junto até o final. Não desiste. Busca a tarefa no final lá no link. Vai lá no post do comentário. Vai lá no post que eu vou fazer da live de hoje. Lá no Instagram. A nossa plataforma está sendo distribuída entre Facebook e YouTube. Então tem uma galera seguindo a gente lá. Mas eu quero que você comente no Instagram. Porque é de lá que eu estou fazendo a reprodução dos sorteios. Inclusive, me perdoe. Eu estou atrasando em fazer a divulgação e o envio, mas é porque eu estou ocupada com aquilo que é importante. Mas já já eu vou liberar os prêmios aí das demandas urgentes, tá bom? Faz tudo direitinho, vamos seguir junto até o final, tá bom? Inconstância nunca mais, é só uma fase. Nós vamos, eu digo nós porque tem uma equipe me ajudando a levar esse conteúdo para vocês, tá? Eu estou trabalhando com uma galera muito forte que tá ligada comigo nessa intenção de propósito. A gente já virou família. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer essa galera que tá aqui comigo. Eu tô separando é como se fosse uma aula, né? Na verdade é uma aula intensa e profunda sobre tudo que a gente está tratando aqui, para você poder baixar esse conteúdo, assim como eu fiz com o livro, gratuitamente. Só que só vai conseguir entrar quem tiver inscrito. E se inscrever é a coisa mais fácil do mundo, gente. Tem o link na bio, tem o arrasta pra cima que eu coloco no history de vez em quando, para você poder ter acesso a isso, a esse pacote e dar continuidade a essa imersão. Você não vai parar. Vamos orar agora, tá bom? Eu vou orar agora. No final, não esquece, vai lá e bota os comentários lá da aula, marca as pessoas, deixa Deus te usar. Lembra de pessoas que você já viu ter fogueira, mas não tem mais motivação para buscar lenha. Pega lá a asa deltazinha e envia para elas. Vamos orar agora em nome de Jesus. Repete tudo que eu disser, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida diante de Ti nesta tarde. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, glória e honra. Deus, eu submeto a minha alma, o meu espírito, o meu corpo ao aprendizado da Tua palavra. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem me dado saúde, tem me dado força, tem me dado graça, a despeito das muitas dificuldades, das circunstâncias da minha vida que militam contra mim. O tempo todo eu sou pressionada, Senhor, de todos os lados. Há dias que eu penso que eu não vou suportar, Senhor, mas a Tua graça me garante, a Tua palavra me fortalece, e em oração eu encontro descanso. Por isso, ó Deus, me ajuda nesta tarde, que esta oração seja como um memorial diante de Ti, como um altar diante de Ti. O fogo é Teu, mas a lenha eu que busco. Então me ajuda a não desistir de Ti, de mim. Me ajuda a Te buscar na palavra, na oração. Deus, talvez meu nome não vá para um outdoor, talvez eu não fique famoso, mas Deus, minha preocupação não é ser uma explosão, é ser uma fogueira que não se apaga. Me ajuda a ser constante, porque a constância vai gerar intensidade, mas a intensidade não vai gerar constância. Então, Deus, me ajuda, em nome de Jesus. Ouve a minha oração, atende o meu clamor, não me deixa perder
a direção de onde eu busco a lenha. Me ajuda a ser constante, a ter tempo de oração e disciplina na tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém. Gente, olha aqui. Acesa até agora. Por quê? Porque acender uma fogueira não é difícil. Difícil é manter acesa. Amém? Beijo no seu coração. Amanhã, 3 horas da tarde. É domingo, um dia corrido. Mas não é falta de tempo. É uma questão de prioridade. Eu te espero em nome de Jesus, tá bom? Beijo, Deus te abençoe.